Muito bem, então, realmente, conforme a nossa prece inicial, nós vamos tentar hoje, à luz da doutrina espírita, tentar descortinar a ideia que muitos trazem a respeito da vida ou algo após a morte. Todo mundo já se perguntou a esse respeito. Quando eu desencarnar, para onde irei? É muito natural que tenhamos esta preocupação. Isso existe desde os tempos mais antigos, das diferentes civilizações, dos diferentes povos, dos mais simples aos mais complexos. E a ideia que se tem, a respeito disso é a seguinte. Então, segundo velhas crenças, quando uma pessoa desencarna ao chegar no plano espiritual, passa a ter uma série de virtudes que jamais possui quando esteve entre nós. Na verdade, basta a pessoa desencarnar, ele era bonzinho, ele foi para o céu, ele descansou. Não é essa a ideia? Às vezes não é bem isso, mas eu acho que talvez seja medo que venha puxar o nosso pé, não é possível, à noite. Mas todo mundo tem essa ideia que virou um anjinho, que virou um santo, A doutrina espírita, porém, ela ensina que a desencarnação não eleva ninguém à categoria de santo. Esse é o primeiro aspecto, que já é o primeiro impacto. Então não é pelo fato da pessoa ter passado para uma outra dimensão que ela, então, necessariamente vai estar eleita para estar gozando as benécias, do plano maior, do paraíso, o que quer que seja. Então a doutrina ela é bem realista. Ela vai então nos falar aquilo que efetivamente ocorre. Assim, as obras que realizou no plano material é que vai determinar a situação de vida que o espírito terá no plano espiritual. É isso que a doutrina nos diz. Então, não nos enganemos. De acordo com como nós conduzirmos a nossa existência, através dos nossos pensamentos, da nossa linguagem, das obras que realizamos, das amizades que nós estabelecemos, o meio em que temos por hábito conviver, a somatória dessas situações é que vai determinar aonde nós estaremos tão logo atravessemos essa dimensão que é o plano espiritual. Então, por isso, você vai ser um anjinho, como o pessoal fala, se você, enquanto encarnado, cumprir as leis de Deus. Não precisamos fazer muita coisa, ter muito esforço, não. Basta obedecer à lei divina. E Jesus resume esta lei dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós respeitarmos a Deus, e quando falamos desta forma, nós queremos dizer sobre a sua criação. Tudo que Ele criou, devemos amar. Esse amor, que é dito pelo Mestre, é aquele amor de respeito, de compreensão, de colaboração, de preservação com relação a tudo que nos cerca. E ao próximo, como a si mesmo, é justamente nós criarmos sempre aquele joguinho, deixe-me colocar no lugar do próximo. Eu gostaria de receber isso que eu quero desferir a ele? Uma palavra, um gesto,
uma obra que seja, percebe? Então, se nós tivermos este exercício, já estaremos nos capacitando para estarmos num lugar aprazível, num lugar, não vou dizer confortável, mas harmônico. Já o contrário é verdadeiro. Se eu for esse tipo de pessoa, né, que qualquer coisa é bilioso, é aquela pessoa raivosa, aquela pessoa incompreensível, negativista. Então, por você conviver neste clima, naturalmente, ao desencarnar, você simplesmente deixou de vestir uma roupagem material. Mas você, espírito, é o mesmo, com as mesmas tendências, não muda nada. Então, desta forma, quem vai determinar o local onde nós vamos conviver somos nós mesmos. Nós somos os artífices do cenário que vamos desfrutar. Isso parece tão simples, mas se nós estivéssemos realmente atentos a esta realidade, nós teríamos um policiamento maior e melhor sobre nossos atos. E por isso que estamos no plano físico, porque, em essência, nós somos espíritos. Num determinado momento da vida nossa de espírito, nós nos revestimos de uma matéria para poder transitar na dimensão material que é essa que estamos agora. Mas esse não é o nosso habitat natural. Assim como eu sempre é dito na casa, o trabalhador ele tem um período do seu tempo no ambiente de trabalho. Mas o ambiente de trabalho, o local em que ele trabalha, não é o seu habitat natural, e sim o seu lar, a sua família. Então nós estamos temporariamente estagiando no plano físico. E dessa forma, nós estaremos estabelecendo amizades, simpatias, antipatias, que vai perdurar após nós deixarmos esta dimensão. Então, você faça uma análise. O que eu tenho frequentado ultimamente? Quais os locais? Quais as companhias? Como eu tenho me comportado? E hoje o mundo está numa diversidade de opções que tem tudo para todo gosto. Então você que vai se situar naquilo que você tem maior afinidade. Assim sendo, o espírito vai habitar em regiões espirituais com as quais possui afinidade. Certo? Então ele vai estar num núcleo de pessoas afins. Porque, como nós estamos insistindo, não é o corpo que vai determinar os nossos hábitos. Então, aquela expressão, a carne é fraca, não é verdadeira, é o espírito é fraco. A carne, simplesmente, ela manifesta aquilo que nós somos, aquilo que nós gostamos de ser e de fazer. E como a carne não é o fator determinante, ao deixar a carne, eu continuarei a ser o que sou. E vou frequentar o ambiente que me apraz. Ou esse tipo de ambiente, ou este outro. Claro que eu estou fazendo aqui, de uma forma mais amena, porque o assunto é relativamente denso, um pouco pesado. Mas isso que tem que ficar claro, gente.
Nós determinamos o nosso futuro. Nós estamos moldando o nosso próximo corpo, segundo os estudos que a casa realiza em outros dias de atividades na casa. Tudo que você está fazendo agora, você já está como um artífice, modelando o próximo corpo que você vai ter. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que exercita o raciocínio, gosta de leitura, gosta de estudo, de análise, de pesquisa, você está desenvolvendo um cérebro futuro com maior aptidão para ele ter essa facilidade de ação. Em contrapartida, se nós tivermos um comportamento vicioso, por exemplo, imaginemos que tenhamos por hábito todo dia ingerir bebida alcoólica, ingerir produtos químicos, esses conservantes, eu estarei lesando o meu aparelho digestivo. Muito provavelmente, na próxima existência, eu vou ter uma série de disfunções digestivas. Sabiam disso? Então, hoje, o corpo que você traz é o resultado daquilo que você moldou em outras existências. Por isso não podemos reclamar, inclusive da hereditariedade. Eu puxei assim do meu pai, da minha mãe. Não, você moldou. E aí, para que esse molde pudesse se consolidar, então, geneticamente, sim, você pegou genes que vai dar aquela característica pela qual você moldou. E é assim, então, o que eu quero dizer com isso? Que a todo instante nós já estamos fazendo a nossa atmosfera, o nosso ciclo de convivência e já nos preparando para outras experiências. Tudo bem até aí, gente? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, nós temos o César aqui que pode responder para nós. Então, continuando, no plano espiritual, existem indivíduos de todas as espécies. Então, existem espíritos inferiores, ou pouco esclarecidos, bons, superiores, crísticos. Por quê? Porque assim é no plano físico. Nós não temos uma diversidade de pessoas que gostam de determinadas coisas, pessoas que trazem aptidões para outra. Então, desencarnar é só mudar da margem de um rio. Eu estou numa margem. Quando eu desencarno, eu vou para outra margem. Porém, nada muda. O cenário é o mesmo. As necessidades são as mesmas. E esta ideia, então, que trazíamos de que vamos ser julgados e vamos ser selecionados, ora para um lado ou para o outro, ou então estaremos dormindo até um juízo final, não é a realidade que se depara aqueles que fazem a passagem. Então nós temos que já ir mudando os nossos conceitos, nos atualizando com a realidade. Pois bem, aí nós pegando o Livro dos Espíritos, na questão 279, nós temos: todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros. Então aquela história, morrer, quando morrer eu vou me reencontrar com meu pai, com a minha mãe, com meus entes queridos. Será que é isso? E a resposta dada é o seguinte: os bons vão por toda parte, e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus.
Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas os distúrbios das más paixões. Entenderam que coisa interessante? Então, quando eu sigo as leis de Deus, quando eu aplico essas leis, eu estou criando um interior harmônico e isso me permite transitar para todos os lugares. E isso é bom que aconteça, como diz o texto, para que as pessoas equilibradas possam ajudar as desequilibradas. Para as pessoas cientes de suas responsabilidades, possa ajudar aqueles que ainda são irresponsáveis. Porém, aqueles espíritos, ou nós, que não trazemos um grau de equilíbrio, um grau de evolução, consequentemente, nós estaremos em desarmonia, porque não estamos em concordância com a lei de Deus. E se nós estagiarmos, ou se nós fôssemos a um local equilibrado, a sensação que teríamos é de desconforto. Imaginemos, né, um baile que fala traje a rigor, se todo mundo tem que ir a traje a rigor. E de repente, eu fiquei sabendo na última hora e resolvi ir nesse baile. Só que eu estava de shorts, camiseta e chinelo. Como eu vou me sentir nesse ambiente? Como vocês se sentiriam? Não é verdade? Assim é um espírito que não traz um grau de equilíbrio num ambiente harmônico, por incrível que pareça. E também não é permitido o acesso desses irmãos num ambiente superior, para que não haja um desequilíbrio da harmonia existente. Conclusão. Quando os espíritos vão ter acesso rapidamente uns com os outros, não necessariamente. Porque se você não fez a lição de casa, se você não correspondeu à ordem natural das coisas, e o seu ente querido correspondeu, estaremos em situações diferentes. Não teremos como nos encontrar. Mas o que existe é esta situação, como a gente lê no livro Nosso Lar. Os bons, eles vão frequentemente às regiões menos felizes tentar socorrer, consolar, levar uma palavra amiga, levar um fluxo de energia positiva. Mas estes só adentrarão no ambiente saudável se houver concessão, permissão. Por isso, né, então nós temos a nossa família. Então, aquele que é meio espoletinha, se cuide. Aquele que se diz o esperto, sabe, eu chamo de esperto bobo, porque ele acha que está tendo vantagem, ele acha que está enganando os outros, ele acha que está deixando de fazer as coisas sem o pessoal perceber, vai se deparar numa situação depois como essa, infelizmente. Por quê? Porque não produziu, não tem o que colher. E onde você não produz, o que você poderá colher serão ervas daninhas. E não árvores frutíferas. Não é assim? Então, nós estamos percebendo, né, a realidade do mundo espiritual que poderemos encontrar após o nosso desencarne. Também, a título de esclarecimento, na questão 309 nós temos: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar, né?
Olha a resposta. Com uma veste imprópria, que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Sabe por que isso? Porque existe uma expressão interessante na doutrina que fala que quando nós encarnamos, seria mais ou menos como um pássaro preso numa gaiola, onde tem limitado, né, a sua vida, as suas faculdades, a sua sensibilidade. Porque a matéria, né, densa é um fator limitante. Quando nós desencarnamos, ou seja, abre-se a porta da gaiola e o pássaro sai, ele ganha o quê? A liberdade, o voo. Ele ganha, né, possibilidade muito ampla da sua vida. Assim somos nós. Então, estar no corpo físico como o nosso é estar restrito. E por que isso ocorre? É uma punição, um castigo? Não. É para que saibamos nos equilibrar, nos educarmos. O corpo é um grande mestre para nós, porque ele vai inibir certas tendências e facilitar outras, fruto do exercício que fizemos em vidas passadas. Então, se eu me desequilibrei, como eu falei há pouco, na alimentação, eu vou ter um corpo que vai me educar. Por isso eu vou ter algumas enfermidades na qual a dieta tem que ser rigorosa para você ter saúde. Está sendo um professor, um mestre para nós. Mas está nos limitando. Não está deixando fazer o que bem entendemos. E assim em tudo. Por isso a necessidade de encarnarmos. E uma vez encarnado, a necessidade de nos corrigirmos, porque senão não é uma existência perdida. Tudo bem? Então, ainda numa questão 287, como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos, como, né, vai ter uma fanfarra, vai ter um tapete vermelho, como que vai ser? A do justo, como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal, como um ser que se desprega. Isso é muito diferente? Não, gente. Né? Por exemplo, a nora, quando vai receber o sogro e a sogra na sua casa. Ih, lá vem de novo. Oh, meu Deus do céu. Será que não tem coisa para fazer em casa? Será que não tem louça para lavar? Não é assim? Né? Já, caso diferente, quando é uma pessoa que é bacana, aquele sogro e a sogra, né, gentil, puxa, não vejo a hora que eles chegam. Raro acontecer, mas acontece. Isso, então fala, nossa, estou com a louça aqui, tomara que eles cheguem logo para lavar. Né? Mas não é mais ou menos isso? Tem aquelas pessoas que a gente tem aquela simpatia, a gente tem prazer em receber. Tem outras que falam, ixi, né? No mundo espiritual não é diferente. Se você é uma pessoa simpática, afável, né, amorosa, então você vai ser bem recebido, você vai ser esperado com ansiedade. Mas se você é aquela pessoa briguenta, rancorosa, negativa, e lá vem a nuvinha negra, não é? Então, não é diferente, gente, mudando de uma dimensão para outra. Assim, né? Os
justos terão a sua possibilidade de transitar nos ambientes harmônicos e felizes, enquanto outros, né, terão que passar por situações dolorosas, porque nada fez para ter méritos. Inclusive, essa foto é de um filme muito bonito, chamado Amor Além da Vida, com o Robin Williams. É muito, muito, muito bonito esse filme, né? Vale a pena assistir. Tudo bem? Continuando. Vocês estão cansados, gente? Vocês não veem a hora e falam, puxa, será que esse homem não para? Vamos lá, então, vamos. Na questão 230, nós temos o seguinte. O espírito progride no estado errante? Por que Kardec faz essa pergunta? Porque até então acreditava-se em duas situações. Ou você seria julgado e ia para o céu ou para o inferno, quer dizer, você não vai progredir. Você foi rotulado e vai ficar num determinado lugar. Ou você ia ficar dormindo até o juízo final. Ou seja, você não ia ter atividade, possibilidades de evolução, de crescimento, de aprendizado. Por isso que Kardec faz essa pergunta. O espírito progride, ou seja, ele tem vida, atividade, né, no estado errante. Errante é porque não é de errado, é porque não é um lugar definido. Por isso que a palavra é errante, né? E a resposta dos mentores foram a seguinte: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então com essa resposta, quando eu desencarnar, eu não vou nem para o céu, nem para o inferno e nem vou ficar dormindo. Eu vou continuar a ter as minhas atividades, as minhas obrigações, as minhas responsabilidades por aquilo que eu esteja fazendo. Então vejam que estar no mundo espiritual é um estado dinâmico de ser. Não é estático, não é uma coisa parada. Não se enganem. Esta é a realidade. Mas vejam que está sendo dito que este progresso vai depender da vontade e do desejo de cada um. Porque o mesmo se dá no plano físico. Quantas pessoas que passam por uma existência sem construir uma bagagem de conhecimento, de experiência, de progresso, de afetividade, leva a vida, né, dia após dia, semana após semana, ano após ano, naquele marasmo. Não agrega valores, não agrega experiências, não agrega amizades, que é fundamental. Então é aquela vida morna. Então pouco progride. E isso ocorre tanto aqui como lá. Pois não, querida? Mas assim, o meu pai começou a não teve conhecimento, mas a gente deu agora rezando para ele, fazendo oração, numa alegria, não adianta. Você, ao fazer a oração, que é muito dignificante, ao pensar no bem-estar dele, você vai estar inspirando para que ele procure, né, um caminho, procure evoluir, progredir. Entende? Imagine que nós tenhamos um parente que foi morar lá nos Estados Unidos. Então, as minhas cartinhas, os meus telefonemas, meu WhatsApp, o que eu posso nessas formas de comunicação? Estimulá-lo. Olha, não perca tempo, progrida, vai à frente, a vida continua, nós estamos bem.
Então, é importante dividir o papel, a gente conversar com eles como se estivesse aqui. Isso mesmo. Por isso que nós demos essa mensagem. Quem a escreveu foi Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos grandes idealizadores da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi um dos grandes pensadores que formou essa igreja. E hoje ele está falando isso para nós. Né? Tudo bem, querida? Então, olha que interessante, eu quis colocar esta foto, lembrando o livro Nosso Lar, que é um livro excelente para ser estudado, gente. Porque ele traz muitas e muitas experiências e informações. Aqui é uma situação em que está o ministro e existem as pessoas solicitando possibilidades de visitar alguém que está algum parente que ficou na terra, ajudar algum filho que está lá no plano físico desesperado. E tem o caso de uma senhora que ela está pedindo a possibilidade de sair lá da colônia e vir até o plano físico, espiritualmente, para ajudar o filho, né, a família, a não se desequilibrar. Aí o ministro, sabe o que falou para ela? Mas você se preparou para isso? Porque nós te oferecemos tal atividade e você se recusou. Oferecemos outra oportunidade e você, então, falou que não podia. Oferecemos mais uma experiência de trabalho e você falou que era cansativo. Então, se você não foi capaz de se preparar para ajudar, como que agora você vai querer ajudar seu ente querido? Então, isso mostrando que no plano espiritual, nós não devemos ficar inertes. Temos que ter vontade e desejo de servir, de crescer, de ser útil. Né? A vida continua. Continua mesmo. Está acabando. Vamos então chegando a algumas conclusões com esta exposição. O que vamos concluindo? Que o espírito, alma, que segundo Kardec, espírito é o ser sem o corpo físico. Quando o espírito está dentro de um corpo físico como nós, então nós chamamos de alma. É só questão de nomenclatura, tá? Mas é a mesma coisa. Então o espírito, alma, ao ser criado por Deus, passa a ter uma vida contínua, ou seja, é imortal. Então o espírito não morre. O que existe é desencarnação, desencarnar, sair da carne. Tá? Mas não há morte. Por quê? Porque uma vez criado, nós nunca deixaremos de existir. Com isso, ele vai ter esse espírito criado por Deus, ele vai percorrer, transitar durante sua vida por dimensões espirituais, ou seja, mundos espirituais, com a finalidade de adquirir sua emancipação, ou seja, sua evolução espiritual. Por isso que todos esses astros que nós podemos observar são moradas. Existem seres que vão estar ali de acordo com a atmosfera, com o que aquele planeta pode oferecer. Se nós formos residir em Vênus, lá é extremamente quente. Mercúrio. Se nós formos para Netuno, Plutão, aí é extremamente frio. Mas o espírito se amolda ao ambiente. Então, isso quer dizer o quê? Que nós somos espíritos em evolução, em crescimento. Por isso que a morte não é o fim, é só a retirada de uma vestimenta.
Os diferentes planetas, então, existentes no universo, constituem moradas com a finalidade de abrigar grupos de espíritos com nível evolutivo próximo. Então, no nosso planeta, os habitantes desse planeta são espíritos como nós, que estão mais ou menos no mesmo nível. Existem mundos mais primitivos, como existem mundos mais felizes. Já passamos pelos mundos primitivos e um dia haveremos de habitar esses mundos felizes. Para habitar esses mundos, eu tenho que começar a exercitar o quê? A boa convivência, o respeito a tudo e a todos. Assim, nesses planetas existe, portanto, a dimensão espiritual e a dimensão física, né? Onde os espíritos executam seus programas de evolução. Assim como na Terra, nós temos o plano físico, este que nós temos, existe um mundo paralelo, que é este que nós vamos habitar quando deixarmos esse corpo físico. Certo? Muito bem. Então, respondendo à questão da proposta da preleção. Quando eu desencarnar, para onde irei? Você continuará a desenvolver o seu trabalho de crescimento espiritual no plano espiritual. Continuaremos este exercício de evolução. Não vamos dormir, não vamos ficar parados. Também, a morte ou o desencarne não é o fim, apenas mudança de lado da nossa vida. Ou seja, é você sair desta condição para essa, passando por este portal. Mudou alguma coisa? Não. Não. Assim, todos nós haveremos de ter uma boa noite agora. Espero que com essa preleção a gente pôde, de alguma forma, né, e bem singela, trazer um esclarecimento, desmistificar a morte, desmistificar o mundo espiritual. E por isso que essa mensagem de Santo Agostinho é o relato de um espírito que esteve conosco, encontra-se no plano espiritual e comenta a sua experiência. Alguém quer falar alguma coisa? Pois não. Existe nos planos superiores algum espírito que nunca reencarnou? Não. Não. Porque seria contra a natureza, ou seja, contra o natural. Quando eu falo natureza, é natural. Então, todos os espíritos, né, ele tem essa necessidade. Por quê? Porque ele estará evoluindo e contribuindo para a evolução do meio onde ele se encontra. Né? Gente, muito obrigado. Desculpa se foi uma preleção cansativa, mas a ideia foi trazer um pouco de explicação e alento. Então vamos continuar agora a nossa reunião, passando para os passes.